Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao JetaCast. E o JetaCast de hoje, aqui nos estúdios da TS Rádio, tá muito especial, porque são dois convidados. E dois convidados de um calibre que eu vou te falar, de Major e Coronel. Estamos aqui com o Lamin, que é pastor, é teólogo, é capelão, coronel. Seja muito bem-vindo aqui ao JetaCast. E o padre Marco, que também é capelão, é major, teólogo, claro, também, e tem muita experiência, os dois, muito de liderança. E eu vou sentar aqui na mesa para aprender muito. Eles vão falar de espiritualidade, eles vão falar de disciplina, tanto espiritual quanto também na nossa vida. Vão falar muitas coisas bacanas que a gente pode utilizar no empreendedorismo e na vida comum, tá? Eu vou começar aqui com o Lamin. Uma frase que ele colocou que é muito interessante, e já a frase vai ser como se fosse uma pergunta também, para você ficar bem à vontade aqui. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. Mateus 23, 11. Seja muito bem-vindo aqui ao JetaCast e fique à vontade. Obrigado, Gê. Obrigado pelo convite de estar aqui no Jeta com você, amigo de longa data, né? Sim. Também cumprimento aqui o Padre Marco, conhecendo agora. Bom, essa frase, né, é do Senhor Jesus, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 11, quando ele está falando com religiosos da época, né, os fariseus, né? Então, Jesus está reposicionando a questão da religiosidade, onde naquele tempo, né, os religiosos eram uma classe assim, superior, né? E Jesus está dizendo, né, se você quer ser o superior, né, o mais importante aí da sociedade, sirva a todos, né, olhe para todos, tenha um olhar voltado para todos. Ou seja, não se orgulhe, não se ensoberbeça pela sua posição social, religiosa, militar, né, como estão aqui com os dois militares, mas que você possa seguir o exemplo de Jesus, servir a todos. Porque no versículo seguinte, né, de Mateus 23, o versículo 12, Jesus já dá o contraponto, porque ele disse, porque se você se exaltar, você será humilhado, mas se você se humilhar, você será exaltado. Então é uma lei espiritual, né? Se você procurar ter um estilo de vida de servir as pessoas, né, você já está sendo exaltado por Deus, né, pelo próprio Senhor, que é o que mais importa para aqueles que seguem a Cristo. Então eu incorporei essa frase, né, seja o tempo que eu estive na ativa, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, ou hoje, né, como pastor da Igreja Presbiteriana Independente aqui em Mirassol. Eu procuro servir, né? Que as pessoas me vejam assim como um servo deles, e não como um superior hierárquico, né? Mas como um servo. E por ser um estilo de vida, né? Eu saí da caserna, né? Da vida militar, e tenho muitos amigos que são soldados, cabos, sargentos, por conta desse estilo, né? Dessa prerrogativa de vida. De olhar a todos como amigos e procurar servir a todos. Então esse é meu mote de vida, né? Procurar servir as pessoas. Lógico que dentro das minhas possibilidades, né? Dentro do meu tempo, procurar servir sempre, imitando, né, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom, muito bom. Até eu vou utilizar uma frase que até eu utilizei no programa, no podcast passado, de uma pessoa que eu acho que você conhece, Pastor Mário. Conhece? Conheço. Tem até um fato que eu gostaria que depois, futuramente, você pudesse comentar a respeito de uma orientação pastoral lá que você teve, de direção, e aí eu vou te abordar. Mas ele fala uma coisa, que assim, eu conheci a frase através dele, acho que não é dele, mas ele fala assim: quem não serve, não serve. Eu achei uma frase tão... Tá até no meu WhatsApp. É uma frase tão curta, tão simples. Não vive para servir, não serve para viver. Isso, alguma coisa assim. Também tem
Eu achei muito interessante, ela é muito profunda mesmo, né? Então, assim, a gente tem muito esse apelo de servir. Aí o como servir a gente vai conversar muito aqui. E, Padre Marcos, seja muito bem-vindo aqui. É um prazer em recebê-lo aqui. Obrigado, Fique à prazer vontade. é meu. Fique A à alegria vontade. de estar aqui com você, com todos aqueles que acompanham aí o JetCast e poder conversar, né? E também contribuir, claro, com o podcast aqui de vocês. Perfeito. E também o senhor colocou uma frase aqui, achei ela muito interessante e queria que você comentasse sobre ela, o que faz sentido para você na sua vida, né? Que é: a vida tem sentido sob qualquer circunstância. A vida é dom e incumbência. Isso. O que É uma frase que foi dita por um psicólogo judeu durante a Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl, e ele teve a experiência dos campos de concentração. E uma das experiências que mais marcou a vida desse psicólogo foi de ver pessoas dentro dos campos de concentração. A gente lembra, na Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões, né, de judeus foram mortos nas câmaras de gás. E ele observava que pessoas que estavam à beira da morte, com um trabalho forçado, não se cansavam de fazer a sua oração, de louvar a Deus todos os dias, mesmo naquela situação indigna de vida, uma situação onde eles não sabiam se iam morrer no dia seguinte. Então essa frase nasce, né, nesse contexto, que toda vida, independente da situação que ela esteja, ela é uma vida digna, ela tem dignidade. E também que essa vida, a vida de todos nós, ao mesmo tempo que ela é dom de Deus, é graça de Deus, é também uma incumbência. Nós estamos aqui nesse mundo por algum objetivo, com alguma missão. É nesse sentido. Tá? E independente da circunstância, a nossa vida sempre vai ter sentido. Hoje em dia a gente vê, é um mal, né, pastor, da sociedade, a questão da depressão, a questão da falta de sentido, né, da vida. E se nós pensássemos que nós temos, por exemplo, a palavra de Deus, temos o próprio Cristo, a própria palavra, né, do Evangelho para nos orientar, e que toda a nossa vida humana, independente, ela tem um sentido, e que nós temos um sentido aqui nesse mundo, alguma missão para fazer, e sobretudo a questão do serviço, que o senhor disse bem, eu acho que seria um bom caminho para a gente, talvez, amenizar um pouco, né, essa questão da depressão, da falta de ânimo, da falta de sentido, né, da vida de muitas pessoas hoje. Nossa, perfeito. E assim, já emendando mesmo com o senhor e depois com o Lamin, o que levou vocês, né, a escolher essa vida de servir, tanto como capelães e também no modo espiritual, né, como padre, como pastor, e são servir, né? Sim. Então, como que... E também no ponto de vista para o nosso governo, no militarismo, né? O que motivou vocês a chegar a esse ponto de servir em várias camadas da nossa sociedade? O que foi, Padre Marco? Olha, tem um texto da Carta aos Romanos, logo no início da Carta aos Romanos, São Paulo ele fala: eu sou apóstolo de Cristo, apóstolo por vocação. A graça de Deus me fez assim. A gente sabe que o Paulo, ele não era um apóstolo no tempo em que Jesus ainda estava aqui, no meio de nós, né? Foi só depois da ressurreição que ele teve aquela experiência íntima com Jesus na estrada de Damasco, mas ele se intitula apóstolo e é um apóstolo por vocação. E dessa vocação não tem como fugir, né? Então, eu particularmente, eu vejo a minha vida, depois que eu pensei e resolvi, né, de me tornar padre, para poder servir, justamente como essa vocação, que é um chamado, que é um dom, né, de Deus. Muitas vezes não é simplesmente a gente que faz uma opção. Eu tenho vários caminhos, eu escolho esse daqui. Quando é a vocação, um chamado de Deus, se é Ele que escolhe, não tem como fugir, né? Inclusive tem aquele salmo, né, que diz: aonde quer que eu esteja, o Senhor me vigia, o Senhor sabe onde eu estou, se eu me deito, se eu me levanto, né, Ele vai estar sempre ao meu lado.
Então eu vejo como um chamado mesmo, uma missão de vida. E depois da ordenação como padre, eu vi que não era só em comunidades, paróquias, que a gente pode desenvolver esse serviço de doação, mas também em todos os lugares onde há sofrimento, né? Em todos os lugares onde há pessoas que precisam, né, de uma orientação espiritual. E a caserna, né, se apresentou como um desses ambientes, talvez pouco conhecido do público em geral, mas dentro das casernas, dentro dos quartéis, existe também. Caserna é quartéis. Às vezes eu vou fazer umas perguntas que de repente eu não sei mesmo, e outras eu sei, mas para o nosso público. Essa eu não sei. Então caserna é o ambiente militar. É o ambiente militar. Isso, o ambiente militar. E dentro do ambiente militar também existe. Né? Existe sofrimento, existe angústias, existe um caminho espiritual que precisa ser traçado também. Então a gente se torna capelão militar depois, né, da ordenação presbiteral, ordenação como padre, para poder justamente servir, estar à disposição dessas pessoas também. Muito bem. Você, Lamin? Não, eu creio que foi assim um processo na minha vida, né? Eu queria ser jogador de futebol. Eu fui para o Santos, fiz teste lá e fiquei jogando 1 ano e meio lá em Santos, né? Olha aí. E aí não deu certo, trocou o treinador na época e o treinador acabou me dispensando. Eu ainda tentei, né? Fui fazer teste, fiquei em São José, jogando lá no São José. Você jogava na linha ou no gol? No gol. No gol, goleiro. Olha lá. E aí acabei voltando, já tinha um primo que estava na Academia Militar do Barro Branco. E aquilo lá me impressionou, né? Eu tenho 5 tios que são militares, meu pai, meu avô, meu bisavô. Então eu falei, acho que esse é o processo, né? Da família continuar, natural. Né? Aí eu entrei, prestei o concurso, né? E aí, assim, me tornei um servidor público estadual, né? No caso, um servidor militar. Então foi um processo de maturidade, né? E depois veio o cristianismo, né? Veio na minha vida. E aí foi um aprendizado, né? Esse processo de entendendo o que é ser um servidor, servir a sociedade. Eu trabalhei 2/3 da carreira no Corpo de Bombeiros e o terço final, né, dos 22 aos 30 anos praticamente aqui no batalhão de polícia aqui de Mirassol. Me aposentei, né, aqui nesse batalhão. E depois veio a teologia, né? Depois que eu aposentei fui fazer teologia, mais para conhecer a palavra de Deus. E aí no meio do curso fui descobrindo, né, despertando essa vocação pastoral. Então assim, foi um processo que eu vejo, Gê, na qual acho que eu já tinha um coração de servidor, né, de servo, e Deus foi me colocando, foi orientando, me conduzindo nesse processo aí. E isso é dom de Deus, né? É dom de Deus. Deus vai capacitando, né, os seus escolhidos. E servir é natural. Aliás, servir devia ser natural para todas as pessoas, né? Sim. Tem que entender, como vocês disseram, né, esse ditado agora há pouco. Eu aprendi isso no tiro de guerra. Com um sargento aqui em Rio Preto, quando eu fiz tiro de guerra. O homem que não vive para servir, não serve para viver. Eu aprendi isso com 18 anos. E memorizei isso desde os 18 anos. E como memorizei outra frase também, né? Eu anotava essas frases, sabe? Lá atrás. Ninguém é tão rico que não precise de ajuda e ninguém é tão pobre que não possa ajudar, né? São frases que me fazem refletir em determinados momentos da vida, né? Tanto para mim quanto as coisas que eu vejo ao meu redor. Então, concluindo essa resposta, eu vejo a mão de Deus me dirigindo a isso e me capacitando, porque naturalmente, G e Padre, né, a gente é muito egoísta, né? A gente quer o venha a nós o nosso reino. Então, se não é Deus para nos mostrar e falar, olha, antes de você, tem os outros.
né? Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Então, essas palavras de Jesus e dos apóstolos, né, nos levam num processo de maturidade, de ir entendendo e vivendo isso, né, experienciando isso na prática, né, saindo das letras da Escritura e vivendo realmente, né, servindo para ser um estilo, um modo de vida. Perfeito. Foram profissões, né, que vocês tiveram. Uhum. A gente não pode olhar de outra forma também, mas tem uma vocação por trás de tudo isso que é muito linda, de servir. E assim, a gente conhece a estrutura, eu conheço um pouco, vocês bem mais a fundo, né? A estrutura militar, o como funciona ela. Sim. E assim, uma pergunta é, como a fé, porque vocês verem com certeza coisas muito boas ali, também coisas, você fala, poxa, eu não concordo com isso, não faz parte dos meus princípios. Como que vocês conseguiram lidar com viver a fé, que é muito forte em vocês, e com essa estrutura militar também? Como que foi para você lidar com isso? Teve alguma história que teve essa dicotomia? Meu Deus, e agora? Como que foi lidar com essa estrutura? Eu começo por você, Lamin. É bem desafiador, né? Você está num ambiente essencialmente positivista, como o militarismo, né? Onde a fé, ela é, assim, não vou dizer que é antagônica, mas é um lado totalmente racional, né? O militarismo, na qual a inteligência humana, ela sobrepuja qualquer outra tipo de filosofia de vida. Mas a religiosidade é inerente ao ser humano, né? Deus nos fez com essa espiritualidade. Quando ele soprou, ele fez e soprou, né, sobre as narinas de Adão e nos deu essa espiritualidade. Então foi uma questão de tempo, eu vejo dentro da caserna, né? Agora que você conhece esse termo, vou continuar falando para a sua audiência aprender também. Até me lembro, o Padre Marco deve saber, major, né, da aeronáutica, na Guerra do Paraguai, o Marechal Duque de Caxias, né? O patrono do Exército. Que é o patrono do Exército. Ele disse assim, né, havia necessidade de uma contenção de despesas, de recursos, né, financeiros, e a ordem que veio era para que recolhessem os capelães. Havia 2 capelães, um capelão católico e um protestante evangélico. E aí Duque de Caxias se levantou contra essa ordem e falou, levem meus generais, mas deixem meus capelães. Que legal. Isso. Foi logo depois da Guerra do Paraguai, né? E a partir daí que o serviço de capelania realmente, né, foi começando a se organizar, se institucionalizar. Vocês lembram mais ou menos a década, 1870, 1874. A Guerra do Paraguai foi até 1870 e ele disse essa frase logo depois, né? Olha que legal. Então, você vê, né? Então era uma contenção de gás. Vamos lá, pessoal que está aí, faz uma analogia com a sua empresa, além do conhecimento. Então, houve uma contenção tinha que ter uma contenção de gastos. Então, quando tem uma crise, existe uma oportunidade também para algo. Então, sim, nasceu ali a capelania diante de uma crise onde houve uma escolha de um líder, né? Então, em 1970, depois... Na verdade, o serviço de capelania no Brasil, a primeira missa, né, que foi celebrada em 26 de abril de 1500, era um capelão militar, Dom Henrique de Coimbra. Ele era chamado, na época, era o capelão Mor, que eles chamavam, né, que veio junto com a esquadra, né, com Pedro Alves Cabral, com os portugueses. E a primeira missa em território brasileiro era um capelão militar. Era um capelão. Isso. Aí houve essa contenção de gastos e ele fez a escolha, Duque de Caxias, para que os capelães ficassem, né? Ficassem, que legal. É uma frase atribuída a ele, né? Então, assim,
fazendo esse paralelo dentro dos quartéis, né, dentro do ambiente militar, hoje eu digo assim, recentemente, em 2015, eu faço parte de uma associação de policiais militares evangélicos, né, do estado de São Paulo, chamados PMs de Cristo. Uma associação que tem 33 anos. E em 2015, o coronel, o comandante-geral da PM, chamou o nosso presidente, Coronel Terra. Nessa época eu era vice-presidente, né, até da associação, dizendo que queria que o trabalho de capelania voluntária se estendesse por todo o território estadual, né, que ele estava dando a oportunidade para que a espiritualidade chegasse amplamente a todos os policiais militares do estado. Então foi quando nós começamos, já havia um pioneirismo, né, bem incipiente ainda, mas de pastores indo aos quartéis, mas a partir daí, de 2015, nós começamos a treinar pastores aí nos quartéis, ter um momento com Deus, né? Nós chamamos de momento com Deus, na qual os policiais recebiam uma palavra, uma porção da palavra de Deus e mais uma oração e iam para o serviço operacional, né? Eram cerca de 10 minutos isso. E hoje ainda tem. Legal. Né? Hoje eu sou coordenador regional aqui da nossa região, dessa capelania. Então você vê como que as coisas, né, mesmo dentro de um quartel, de um sistema positivista que é o ambiente militar, a espiritualidade também se faz necessária e graças a Deus, né, é mão de Deus, presente, né, por meio da capelania, seja a capelania institucional, da onde o Padre Marco vem, né, que tem nas Forças Armadas, muitas polícias militares e corpos de bombeiros militares têm esse quadro institucional, na qual você entra por meio de um concurso público, e aqui em São Paulo não tem, mas tem predominantemente o serviço voluntário. Essa associação tem mais de 1.200 voluntários hoje, que vão aos quartéis, né, de todo o estado de São Paulo. Aqui em Mirassol, é o pastor Renato, da Igreja Batista, ele vai tanto no quartel da PM quanto no Corpo de Bombeiros. Todas as quartas-feiras está ele lá, né, tira foto com o pessoal, posta no nosso grupo lá de WhatsApp. Ele vai. Mas eu falei dos desafios, né? Os desafios de se ser um cristão nesse ambiente, nem sempre você encontra um comandante-geral como de 2015, né? O Padre Marco pode confirmar isso também. Nem todos os comandantes são adeptos. Gostam dessa presença religiosa dentro dos quartéis. E não só pela capelania, mas como a presença do cristão, né? O cristão que fala, o cristão que se apresenta como tal, né? E proclama a palavra. Eu também tive perseguição nesse meio, né? Por conta de comandantes que eram contra isso, e o cristão não pode, né, se tolher de falar do ambiente, do seu Cristo, né, do seu mestre, em nenhum ambiente. E eram superiores? Comandante. Como que você lidou com isso? Eu fui perseguido, eu fui punido. Né? E eu lembro, né, a gente estava conversando agora há pouco aqui sobre o Japão, né, onde eu tive a oportunidade de ir, e foi bem nesse tempo, né? Eu fiquei 3 meses lá fazendo um curso de bombeiro, técnicas de prevenção de incêndio, e eu me lembro que muito bem que na volta, no avião, eu fiz uma oração, falei com o Senhor, né? Senhor, se esse comandante continuar me perseguindo, eu vou pedir transferência para Santos. Eu já tinha morado em Santos, morado, né? Fiz o meu estágio na Polícia Militar lá em Santos. Isso foi final de dezembro, né? Voltando lá de Nagoya. Em janeiro, ele pediu passagem para reserva. Olha só. Poucos dias depois, então, Deus assim, atuou no seu evangelho. Foi o evangelho dele, né? Deixou o caminho mais suave. Deus me queria aqui, né? E tanto que na sequência eu conheci minha esposa, me casei, né? Então o meu propósito de Deus era aqui mesmo. O homem queria ir para lá, fugida.
Mas Tá aqui, vem, Deus mas vem de um manteve. posicionamento também humano, né? Então você tinha uma convicção, assim, a minha fé é mais do que a minha profissão, e se posicionou e fez a sua parte, mas pediu que Deus fizesse o impossível. E ele fez porque o evangelho é dele, né? Sim. Uma das formas com que eu creio que Deus escolheu levar o seu evangelho é através das pessoas. Por isso que também deixou os discípulos. É o método dele. É um método que ele utiliza. E você, Padre Marco, teve alguma história, algum momento assim que a fé, pelo positivismo das casenas, né? Casernas, ela ficou assim, poxa, eu tive que ter uma inteligência, uma sabedoria espiritual porque eram assuntos assim totalmente diferentes e você tinha que se posicionar? Sim, porque nas Forças Armadas, né, como o pastor estava dizendo, o serviço de capelania ele é institucionalizado, né? A gente entra por concurso, tanto o padre como o pastor também, e segue a carreira militar até o posto de coronel. Dentro das Forças Armadas já existe, então, esse ambiente propício para o nosso trabalho. Então, o comandante dentro de uma OM, que é uma organização militar, seja ela onde for, ele já sabe que ali dentro ele vai ter que trabalhar com capelães também, tanto católico como evangélico. Por exemplo, quando eu trabalhei aqui em Pirassununga, onde tem a Academia da Força Aérea Brasileira, nós éramos 2 capelães, eu como padre e tinha um pastor luterano também, o pastor Paulo. Nós 2, naquela época, nós éramos capitães. E o comandante sempre, aqui em Pirassununga, é um brigadeiro, que já é um oficial general. E nós nunca tivemos nenhum tipo de problema, né? Por quê? Porque já existe um regulamento, já existe quais são as funções de cada oficial. E, no nosso caso, era a formação religiosa, ética, espiritual, sobretudo, claro, de todos os militares que trabalhavam ali, que eram em torno de 2.700 militares, além dos seus familiares, né, todos os familiares desses militares também, mas o nosso trabalho era mais concentrado na formação dos cadetes, que a cada ano são em torno de 700 cadetes, do 1º até o 4º ano. Esses cadetes são formados oficiais, eles saem no 4º ano, a formatura deles, eles saem como oficiais da Força Aérea Brasileira, né? Seja na área de intendência, na área de infantaria ou na área de voo, né, como piloto. Então, o nosso trabalho era bastante facilitado, porque já existia um regulamento, né, que dirigia o nosso trabalho. O que a gente fazia ali? A gente participava de todas as reuniões de comando. Então, cada semana, normalmente era semanal, né? Toda semana tinha uma reunião de comando com todos os oficiais responsáveis de todos os setores, inclusive os capelães também, onde eram expostos os problemas, onde apareciam as possíveis soluções. E no nosso caso de capelania, se havia alguma divergência, normalmente não era por conta do nosso trabalho em si, mas era por conta, às vezes, de pedidos que eram contrários, né? Como é que eu vou explicar? Por exemplo, certa vez um coronel, que é um posto, né, acima do capitão, acima também, inclusive, do major, queria se casar. Marcar um casamento, porque funciona como se fosse uma paróquia também. Tem a capela, tudo que acontece numa paróquia aqui fora acontece lá dentro. Então tem catequese, celebração de batizado, celebração de missa, celebração de casamento, mas tudo tem que seguir os trâmites normais. Então, certa vez um coronel queria se casar. Falei, tudo bem, a gente, né, faz todo o trâmite, a gente marca a data do casamento, faz a celebração do casamento, não sem nenhum problema, né? Vai ser uma honra poder celebrar o casamento do senhor. Aí depois ele falou, mas tem um problema. O que é? É que eu já fui casado. Então aí já é um outro caso. Então aí o senhor vai ter que fazer todo o trâmite, né? Se existe uma nulidade do casamento anterior ou não, para poder depois fazer o casamento do senhor com essa nova pessoa. Não, mas eu não quero. Só um ponto, o Padre Marco. Como que funciona assim no catolicismo, até para a nossa audiência? Casou-se uma vez, né? Na igreja. E aí, nesse caso, não seria na igreja, seria no ambiente lá da caserna.
É permitido, não é? E dentro de uma igreja pode casar segunda vez? Não, veja Só um bem, parênteses. a caserna, nós que estamos na caserna, o capelão militar, assim como tem, por exemplo, os padres aqui das paróquias. Sim. Ele tem alguém que comanda, vamos dizer, a diocese aqui de Mirassol, que é o arcebispo aqui, São José do Rio Preto. Então, cada paróquia aqui de Que é o Mirassol vilar, né? tem que obedecer às regras dessa arquidiocese aqui. Dentro da capelania militar de todas as Forças Armadas, a gente está sujeito à obediência também do Ordinariado Militar do Brasil. Então, nós temos um arcebispo militar que fica em Brasília. E a gente tem que seguir todas as regras da Igreja Católica Apostólica Romana. Todas. Sim. Então, tudo aquilo que acontece nas paróquias aqui fora, acontece com relação ao também. catolicismo, dentro do ambiente militar também. Mesma coisa. Aqui o padre tem um arcebispo que ele tem que obedecer e seguir as regras. Lá dentro também nós temos um arcebispo militar que fica em Brasília, que tem que seguir todas as regras do catolicismo. Sim. Né? Aí, nesse caso, ele queria... Ele já era divorciado. Casado. Já ele era casado, casado, divorciado. Só que o casamento dele não era ainda, não tinha feito no processo de nulidade do casamento, né? Que pode acontecer. Aí ele estaria livre para casar de novo. Mas ele não estava livre para casar. E ele queria casar, tipo, daqui a um mês. Isso é impossível. Né? E ele era meu superior hierárquico. Aí a bomba sobrou para quem? Então, aí a gente tem que conversar, apelar para o bom senso da pessoa, explicar, porque às vezes a pessoa não sabe que isso não é permitido. E aí, conversando, né, com jeito, a pessoa vai entendendo, né, e não causa maior problema. E no final deu certo? Sim, deu tudo certo. Mas com relação à pergunta, dentro do nosso ambiente de trabalho ali, dificilmente a gente vai ter, né, um problema, né, porque o nosso trabalho já é previsto ali dentro, já tem um regulamento que, de certa forma, nos protege, né, para que a gente desempenhe o nosso trabalho. Perfeito. Padre Marco, a disciplina, ela aproxima ou ela afasta de Deus? Não, sempre aproxima. Tudo na nossa vida tem que ter disciplina. Tudo. Inclusive para a gente seguir um caminho do Evangelho, por exemplo, para a gente seguir aquilo que a própria palavra de Deus nos ensina. Por exemplo, você é um cristão, independente se é evangélico, se é católico ou de qual, né, confissão. A igreja sempre ensina que nós devemos rezar, nós devemos conversar com Deus, nós devemos, na humildade, na obediência, seguir a palavra de Deus. Então, se eu não tiver uma disciplina, se eu não tiver uma organização na minha vida, pela correria que a gente tem hoje em qualquer setor da sociedade, nunca vai sobrar tempo para rezar, nunca vai sobrar tempo para reunir a família, fazer uma oração, reunir a família e ler a palavra do Evangelho, uma vez por dia que seja, né? Então, tudo na nossa vida é necessário disciplina. Dentro de uma organização militar, ela é um dos pilares, é fundamental. Então, eu convivia, né, com os militares, sobretudo com os cadetes, via a rotina diária. Então, um menino ali, normalmente que entra com 17, 18 anos de idade, que vai até seus 22 anos de idade, para ele se formar oficial, é uma disciplina terrível. Né? Então, ele tem horário para tudo. Horário para dormir, horário para acordar, horário para estudar, horário também para se divertir, horário para tudo. Então, ele tem uma carga horária onde cada segundo é precioso. E se ele se aprende a se organizar desde cedo, ele vai, com certeza, ser um ótimo oficial depois lá no futuro. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se a gente aprende a organizar a meditação da palavra, as nossas orações, as nossas participações também na comunidade, seja na igreja evangélica, na igreja católica, com certeza a nossa vida espiritual também vai transparecer melhor, a gente vai se sentir melhor também. Lamin, como a disciplina militar ajudou no seu relacionamento com Deus? Assim, o que você visualiza e fala assim, poxa, se não fosse a disciplina militar, eu acredito que a minha espiritualidade ficaria aquém nesses pontos, assim. O que ela acrescenta na sua espiritualidade? Uma boa pergunta, Gé. Porque realmente, né, o militarismo, por ser um sistema muito regrado, se você não tiver disciplina, você sofre
as sanções, né? As punições ou as oposições. Então, e a gente vem para o mundo cristão, né, bíblico, a gente vê que tudo é disciplina também. O sábio, né, 800 anos antes de Cristo, Salomão, filho do rei Davi, né, e Salomão também foi um rei, e a Bíblia diz que foi o homem, depois de Cristo, né, mais sábio sobre a face da terra. Ele disse um seguinte provérbio, né, no livro de Provérbios, que eu quero ler aqui para a sua audiência. Está em Provérbios, capítulo 12, versículo 1. Amar a disciplina é amar o conhecimento e a sabedoria. Amar a disciplina é amar o conhecimento e a sabedoria. Então, a gente poderia dizer que a disciplina é a rainha das virtudes. Porque em tudo nós precisamos ter disciplina. Precisamos acordar cedo? A gente não sabe, mas você acordar no horário é um ato de disciplina. Se você chegar mais tarde ao seu serviço, é um ato de indisciplina. Então, a disciplina, ela também faz parte da vivência humana. Viver em sociedade, né? E a indisciplina, às vezes, não afeta só você, mas o outro, né? Sim. E tanto é que Deus disciplina, agora olhando um outro lado da disciplina, né? Não como uma virtude, mas como uma repreensão, a palavra disciplina. Deus disciplina aqueles que ama. Para quê? Para que eles sejam disciplinados. Disciplina para ser disciplinado. Então, a disciplina, seja no mundo corporativo, né, que é o que você vivencia, seja no mundo militar, seja no mundo eclesiástico, né, dentro da igreja, ou viver em sociedade, como você colocou, é necessário disciplina para que você respeite, né, o direito dos outros, né, o direito de viver junto com outras pessoas, que é viver em sociedade e viver dentro do seu trabalho, dentro do seu lar. Então, assim, a disciplina faz parte, né? E deveria ser algo, assim, muito normal, desejado por todas as pessoas. A gente, do militarismo, a gente sai com essa pecha, né, de disciplinados, né? Pecha não no sentido pejorativo, mas no sentido positivo, de ser disciplinados. Mas todos deveriam ser disciplinados. Que eu acho que assim, para vocês acho que é muito óbvio, é o mínimo, mas eu enxergo na nossa sociedade, a minha geração e gerações até mais novas, que parece que a disciplina é algo que não é vantajoso também, né? Se eu olhar, assim, vocês comentando, eu visualizando também Jesus, ele era totalmente disciplinado. E ele colocava como primazia o seu tempo de vida inicial, conversar com Deus. E ele tinha todo o seu planejamento, aí de caminho ele fazia milagre. De caminho ele fazia... ensinava, né? O Evangelho de Lucas mostra Jesus o tempo todo em oração. O Evangelho de Lucas, toda hora você vai ver Jesus sobe ao monte para rezar. Jesus se colocou em oração. Jesus estava fazendo... assim, o tempo todo. Então. Né? E tem um milagre, assim, vários milagres que ele fez, mas um que eu acho que foi a multiplicação dos pães. Depois que ele acaba, ele sobe pro monte para orar também. Então era uma disciplina que ele tinha como... E ele era o próprio Deus, mas era também ali, humano. Então, assim, até falando, nossa, muitas vezes a gente não conversa com Deus, não lê a Bíblia, não reza, não... E precisa de uma disciplina, às vezes a gente não está com vontade, eu falo por mim, às vezes não dá vontade, né? Talvez hoje seja o maior problema dentro das famílias, das casas. Se o pai e a mãe não colocam um limite, olha, agora é hora de dormir, agora é hora de parar de jogar, agora é hora de fazer a tarefa, agora é hora e coloca isso como um ritmo, né, no diário ali da criança, do adolescente, deixa fazer o que quiser, vai ter algum problema depois, com certeza. Exatamente. E assim, como... Aí vocês fiquem abertos. Como que as decisões aqui, assim, como lidar com as decisões duras que vocês
tiveram também na família de vocês, próprio na igreja, algumas decisões que hoje pode falar que é impopular, né, pela a grande massa que acontece, que vocês tiveram que, tomar uma decisão dura, mas também não perder essa humanidade, né? Como que vocês sentem o emocional de vocês com isso, né? Porque por trás daquele problema tem uma pessoa, né? Como que vocês conseguem alguma história, algum aconselhamento que vocês fizeram, que com certeza vocês aconselharam muitas pessoas, e vocês tinham que ser duros ali, mas não perder a humanidade? Vocês conseguem tá contando algum fato e como vocês se sentiram com isso? Olha, eu acho que eu me lembro de algumas coisas, né, que aconteceram na vida, né, militar. Por exemplo, a rotina da vida de um cadete, né, durante a sua formação, é uma rotina muito pesada, né, de muita disciplina. São 4 anos de formação. E às vezes acontece que no último ano de formação, depois já de muito sofrimento, de muita disciplina durante todo o tempo, antes da formatura desses cadetes, existe todo um balanço que é feito. Não é porque terminou os 4 anos dentro do seu ambiente militar que ele vai se formar oficial. Então, e nessas reuniões finais a gente sempre participa, né, que existe avaliação e às vezes a gente é obrigado, né, a tomar determinadas decisões, não sozinho, claro, junto com os outros oficiais, de saber se aquela pessoa vai ou não, né, seguir a sua formatura, se vai ou não se formar cadetes. É claro que a gente procura ver todo o histórico da pessoa, mas infelizmente muitas vezes acontece que na reta final esse cadete cometeu algum deslize muito sério, né? E ali qualquer coisa existe uma punição. Então muitas vezes já aconteceu, né, de no último ano, faltando alguns meses para a formatura, que algum cadete seja desligado por um ato de indisciplina, né? Então, como oficial militar, a gente tem que seguir aquilo que manda a regra e existe a punição, né? Agora, como o padre, a pessoa do padre, é claro que a gente vai procurar sempre amenizar, ver as possibilidades para que essa pessoa não seja, né, punida da maneira tão rigorosa, né? Então, sempre existe esse dilema, né, de você agir conforme deve agir, segundo aquilo que a lei manda, segundo aquilo que a própria, né, disciplina também, e aquilo que, como padre, a gente vê que poderia, talvez, dar uma chance e tentar contornar a situação. Mas é um dilema, sempre é um dilema. Né? Vem algo à mente? Vem bastante coisa, né? Estou tentando selecionar aqui o que dizer. Mas eu quero falar, assim, da parte atual, né? Eu já tive que disciplinar, né, policiais, militares durante a carreira, como também já fiz defesa de policiais que estavam com punição e pela minha contestação, pela minha argumentação, esses policiais não foram punidos, né, também. Mas assim, mais recente, né, do ambiente eclesiástico, né, processos disciplinares. A gente, como líder, né, você estava colocando, a gente tem que tomar decisões, né? E as decisões, elas, e o padre acabou de colocar, elas nem sempre são aquela que nós queríamos, mas são as necessárias para o momento e para o bom andamento, né, da igreja, a convivência, que nós estamos falando sobre disciplina. Então, assim, é muito difícil para o líder, né, tomar essas decisões disciplinares e poder apresentar isso para as pessoas que a gente entende que teve algum deslize em algum momento. Nunca é fácil para o líder, mas assim, para o bem da comunidade, né, para a boa convivência, para a boa comunhão,
a gente é obrigado, dentro de um critério, né, onde deve reinar o amor, né? Agora há pouco eu disse que Deus ama, Deus disciplina aqueles que ama. Então, olhando para a pessoa de Jesus, né, e para essa palavra, a gente disciplina em amor e não por um ato de vingança, de retaliação, né, mas por amor à própria pessoa, que é o alvo, né, daquela orientação, daquela disciplina, e por amor à comunidade também. Às vezes no momento não entende, mas futuramente vai conseguir exato. compreender. É o melhor para o todo, tanto né? É que quando tinha um desligamento, por qualquer motivo, normalmente era indisciplina, né? Algum ato de indisciplina muito grave, havia o desligamento do cadete. Antes do desligamento, antes de conversar, dele receber a notícia do desligamento, sempre tanto o padre como o pastor eram chamados antes, né? Então sempre a gente estava ali, preparado para ir conversar com a pessoa, tentar explicar a situação, tentar mostrar para ela, né, que muitas vezes aquele desligamento seria não o fim de tudo, mas o início talvez de uma nova caminhada, de uma nova maneira de pensar, né? Então nunca se desligava um cadete sem antes ter ali a presença do padre, do pastor e também de uma equipe psicológica, né, para não deixar a pessoa, olha, está desligado, vai embora, tchau, e acabou. Não. Então tinha todo o acompanhamento também depois do desligamento. Isso é muito importante. Assim, ó, a gente tem uma audiência de mentes empreendedores que estão abertos a aprender. E falando também de liderança, eu tenho uma outra pergunta, mas eu queria falar de autoridade. Olhando, claro, à luz da Bíblia, mas no seu dia a dia como cidadão, como empresário também, a autoridade ela é fundamental, né? A autoridade ela é imposta ou ela é conquistada? E como se faz isso, na visão de vocês? Tem uma frase que diz que liderar é a arte de influenciar pessoas, né? Então, você tem que aprender a dominar essa arte, sempre para o bem, né? Então, eu acredito que se uma pessoa ela chega num ambiente novo, por exemplo, de trabalho, ela tem um cargo de liderança, ela vai procurar conquistar essas pessoas da melhor maneira possível, as pessoas aprenderem a ter confiança nela, pelo seu caráter, pela sua maneira de agir, pela sua postura, né? Para que aos poucos ela vai ganhando, né, a sua autoridade num ambiente maior para poder desenvolver um trabalho melhor também junto dessa equipe, né? Entendi. Vamos ilustrar, né? O policial militar fardado, ele representa uma autoridade, a autoridade do Estado, né? Ali, então, vamos supor que o Coronel Lamin, nativo aí, tivesse fardado, ele não era o Coronel Lamin, ele era o Estado, ele representa o Estado. Agora, como essa representação vai ser lida pelas pessoas? Como que esse exercício de autoridade vai, assim... de direito ele já tem autoridade, porque está representando o Estado. Agora, de fato, como que essa autoridade vai ser reconhecida? Através do comportamento, através das atitudes, que as pessoas vão não só temer a autoridade, mas vão respeitar a autoridade. Então, esse é o grande pulo do gato, né? Acho que você está querendo tirar de nós, né, essa boa palavra, né, no sentido de autoridade. Então, o exercício da autoridade é uma arte e ele é aprendido, né? Ninguém exerce a autoridade de uma forma respeitosa, de uma forma ideal no começo. É um processo. Eu vou dizer que eu já abusei da autoridade? Sim. Não me lembro, mas com certeza sim. Posso dizer, afirmar, sendo homem, né? Com certeza eu já abusei da autoridade em algum momento.
Mas conforme você vai crescendo no exercício da autoridade, você vai entendendo que a autoridade ela é feita para servir. A autoridade não é feita para você ser servido, mas é para você servir. Então, no caso, o policial militar, ele é uma autoridade para servir. O padre, o pastor, são autoridades eclesiásticas, religiosas, para servir. Então, o exercício da autoridade, quando você entende que você exerce a autoridade para servir, e isso, mais uma vez, eu digo, é um processo que eu ainda estou nele, né? É lógico que muitos passos à frente do que eu estava há 10, 20, 30 anos atrás. Então, exercer a autoridade, saber exercer a autoridade, é um processo na qual você vai nutrindo, vai alimentando com leituras, né? Leituras diversas, leituras filosóficas, leituras bíblicas preponderantemente, no próprio exercício, nas experiências que deu certo, que não deu certo, você vai aprendendo. O que os livros não ensinam sobre liderança que vocês na prática aprenderam? Consegue? Eu acredito assim que a grande o pulo do gato aí nessa questão, o que os livros não falam, né? Eu acho que assim, do meu ponto de vista imediato, nesse raciocínio agora, é você se colocar sempre na posição das pessoas. É uma que nós podemos chamar de empatia, né? Sim. Você sempre se colocar o que você gostaria de receber de uma autoridade. Eu gostaria de ser bem atendido, né? Por exemplo, um balconista tem uma autoridade ali. Ele tem a autoridade de ser o representante do chefe, do dono do empreendimento. Então ele tem autoridade. Ali, né? Ele está representando ali o patrão. Então eu gostaria de, por exemplo, esperando, né, alguém falasse: eu já atendo o senhor, pode esperar um pouquinho, por favor? Né? É uma empatia. Você simplesmente chegou e foi visto, né? Foi presenciado ali, ainda que não chegou a sua vez, mas te deram um sinal de que você foi visto e vai chegar a sua vez. Então, o exercício da autoridade é isso. Você sempre está observando as pessoas, está vendo que as pessoas têm valor e que você está ali com autoridade porque foi dada por Deus. Toda autoridade é dada por Deus. E quando nós não exercemos essa autoridade, nós perdemos a legitimidade da autoridade dada por Deus. Você continua com legitimidade das leis vigentes, né? Das leis do homem, mas você perde a legitimidade diante de Deus. Foi o que aconteceu com o rei Saul. Isso. O rei Saul, ele recebeu a legitimidade de Deus, a unção de Deus, mas quando ele desobedeceu a Deus, ele perdeu a legitimidade e Deus ungiu o rei Davi para ser o seu sucessor. Foi engraçado porque assim, a autoridade, muitas vezes a gente tem como ver fisicamente. Fazendo um gancho, Davi não tinha nada de estereótipo de ser uma autoridade, um rei, né? Assim, se a gente lê na Bíblia, era franzino, era o mais novo da jovem, mais novo da família, né? E ele que... E o que você poderia complementar, agregar pra gente, Padre Marco, a respeito disso, de autoridade e de que os livros não falam, mas vocês na prática experienciaram assim pra gente? Justamente, bom, primeira coisa, a autoridade ela tem que ser conquistada, né? É diferente você, pelo seu trabalho, pelas suas atitudes, pelo seu, né, pela sua preparação, você vai conquistando essa autoridade aos poucos. É diferente de alguém ser tirado dali, você vai, sei lá, dirigir essa empresa, você vai dirigir essa equipe sem a pessoa merecer.
Né? Então, acho que a primeira coisa, a pessoa que ocupa um cargo de liderança, ela tem que merecer, através, sobretudo, da sua experiência, da sua preparação, né? E depois essa pessoa que exerce o cargo de autoridade entender que não existe uma receita como uma receita de bolo, por exemplo, que eu vou utilizar tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, tudo aquilo que os livros me ensinaram, eu vou utilizar do jeitinho que eu aprendi em todo lugar que eu passar. Né? É uma mentira, não dá certo. Não dá certo. Então ele vai ter que, antes de começar a exercer a sua autoridade, ele vai ter que entender, fazer uma leitura do ambiente onde ele vai exercer essa autoridade. Quem são as pessoas que estão ali? Né? Como que funciona esse ambiente? Como o pastor disse, colocar na posição do outro. Né? Para ele poder, então, ver o que ele pode aplicar daquilo que ele aprendeu. Porque se eu aprendi, bom, os livros estão dizendo isso, então eu terminei a faculdade e eu aprendi que é assim que funciona. Então eu vou agir dessa maneira em qualquer lugar onde eu for trabalhar. Não. Ele vai ter que entender. Exige das pessoas aquilo às que vezes, é impossível, por exemplo, né? Às vezes ele fez uma faculdade, se preparou muito bem, e ele vai... Por exemplo, eu como padre, né, como capelão militar também, eu conheci diversas realidades. Uma pessoa, uma paróquia aqui, vamos colocar como exemplo, uma paróquia, onde as pessoas vão, rezam, tem catequese, tem tudo. A maneira de viver e de ser paróquia aqui em Mirassol, por exemplo, é completamente diferente de Porto Velho, lá onde eu trabalhei também, de Belém do Pará, onde eu trabalhei também, na região amazônica. Então eu não posso querer empregar todos os métodos, a maneira de ser igreja aqui, tudo aquilo que administrativamente dá certo aqui, eu vou passar para lá, então ali eu vou fazer tudo a mesma coisa. Não. Ali existe uma outra cultura, uma outra maneira de viver, é um outro ritmo também de vida. Então a gente tem que primeiro ler o ambiente, conhecer as pessoas, se colocar no lugar das pessoas, e aí com aquilo que eu aprendi eu vou começando a traçar um caminho. Perfeito. Então o princípio da liderança então seria nos colocarmos no lugar do outro e naquele ambiente, né? Exato. Então olhar o ambiente, ver como é, porque tem vários Brasis também, né? Sim, com certeza. Vários Brasis. Então analisar o ambiente, se colocar como eles enxergam, que fica aqui, e posteriormente imprimir mudanças que a gente acredita, mas em cima, antes de toda essa análise. Então demanda Sim. tempo, demanda disciplina que vocês comentaram, né? Com certeza. Perfeito. Se você está precisando reformar a sua casa ou construir ela ou seu negócio, o nome certo para gestão de obras é Fractal 7, lá com o Victor. Ele consegue organizar tudo de uma forma muito adaptável à sua realidade, cumprindo os prazos. Então, assim, está pensando em reformar ou construir, é com a Fractal 7. Não fique com essa dor de cabeça de reforma que muitas vezes acontece. Fractal 7. Contabilidade colaborativa. A contabilidade que você entende. Com os nossos amigos e parceiros Felipe e Rafael. É com eles. Então não fica com dor de cabeça para você fazendo contas ou o leão te pegar desprevenido. Entende? E é com a contabilidade colaborativa. Você quer vender um imóvel, quer comprar um imóvel, ou alugar um imóvel que é seu, ou também está procurando um aluguel, é lá com a imobiliária Vila Tenani, lá com a Dani. Fale com ela, uma especialista de muitos anos de mercado. Então não perca tempo, vai lá na Vila Tenani com a Dani que ela vai te ajudar. Então tá precisando vender um imóvel, tá precisando comprar um imóvel que você deseja, ou alugar, é lá com a Vila Tenani, Imobiliária Vila Tenani, lá com a Dani. Esses são os nossos patrocinadores oficiais do JetaCast. Uma questão aqui para vocês, pode começar por você, Padre Marco. Um líder, ele tem a permissão de demonstrar fragilidade, seja como padre, como pastor ou como capelão? Veja bem, se ele é um líder,
se ele já é considerado um líder dentro de um grupo, significa que ele já conquistou esse grupo. Mesmo sendo líder, a gente também é humano. Inclusive, a gente pode lembrar, na própria palavra de Deus, quando alguns líderes demonstraram a fragilidade e nem por isso deixaram de ser líder, né? A gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, o grande profeta Elias. Teve um momento que ele desabou, depois de combater 600, 400 profetas, né, de Baal. O que mais pode abalar esse homem? É um profeta e líder também, né? E ele teve o seu momento de angústia, o seu momento de sofrimento, e foi naquele momento de angústia, de fragilidade, que ele sentiu mais forte a mão de Deus, né? Que falava para ele: levanta, anda, né? Você precisa continuar o seu caminho. É para isso que eu te chamei. Ser líder não é fácil, ser profeta não é fácil, né? E a mesma coisa no Evangelho. O versículo mais curto do Evangelho: e Jesus chorou. E Jesus chorou. Mas o que permite com que Elias, por exemplo, tivesse esse momento de tristeza, de fragilidade? O que permite que Jesus, né, que liderava todos os apóstolos e que né, o próprio Filho de Deus, chorasse também ali no Getsemane, é que ele, na sua missão, já havia conquistado. As pessoas o conheciam. Então, o líder não é aquele que simplesmente dá ordem não, ele tem, vamos dizer, o seu grupo já com ele, e o seu grupo o conhece. Como Jesus mesmo dizia: eu sou o bom pastor, eu conheço minhas ovelhas me conhecem, né? Então eu acredito que uma boa liderança tem que seguir por esse caminho também. Não é se mostrar o tempo todo forte, não, porque todo mundo sabe que nós temos as nossas fragilidades também, né? Mas essa fragilidade, quando ela é mostrada, ela pode ser mostrada sim, mas quando esse grupo já te conhece muito bem e sabe, inclusive vai conhecer e saber o porquê que você está daquele jeito, né? E pode ser uma maneira de te ajudar também. Sem dúvida, né? O líder, ele precisa exercer e assumir a sua humanidade. Olhando para o exemplo de Cristo ali prestes a passar pelo Getsemane, o que Jesus falou na sua oração com o Pai? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus já estava prevendo ele como humano, a dor, a angústia, o sofrimento de carregar sobre si toda a culpa, né, do pecado humano. Então ele demonstra a fragilidade humana naquele ponto. Lógico que ele reagiu, né, conhecedor da sua missão, do seu propósito, porém, contudo, entretanto, todavia, que seja feita a sua vontade. Então, assim, é bom que todo líder assuma essa condição de fragilidade. É lógico que vai da sabedoria do líder dos momentos em que ele deve assumir essa fragilidade. Porque as pessoas veem na figura de um líder, né, que exerce a sua autoridade, exemplo, referência, tanto de força quanto de fragilidade. Porque o homem, ele tem as reações humanas. Você pode ser um líder religioso e você não é um super homem. Você continua sendo homem. Você continua pecador. Você erra. Então você não pode, através das suas palavras, conduzir pessoas a achar que as pessoas não entrem em crise, não se deprimam. Se você está deprimido é porque você não tem fé. Se você errou, porque você não é um bom cristão, né? Se você desobedeceu, porque você não é um bom leitor da Bíblia. Não é assim, né? Você
agora há pouco você disse, tem vezes que eu não tenho vontade. E eu também, como pastor, tem vezes que eu não tenho vontade de orar. Tem vezes que eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Tem vezes que eu não estou com vontade de ir na igreja. Né? Mas aí eu penso, né? Eu preciso, porque isso faz bem para mim. Então eu preciso sobrepor as minhas emoções humanas, mas consciente de que eu tenho direito a ter respostas humanas, porque Deus me fez assim. Perfeito. Com respostas humanas. Lembrando, né, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, quando o anjo apareceu a Maria, Maria temeu, Maria ficou confusa. Uma resposta humana. Sim. Então Jesus não a reprimiu, o anjo Gabriel não a reprimiu por causa disso, mas ele reconheceu como uma reação própria, né, de um ser humano. Então Jesus chorou, né, como o padre disse. Então, assim, nós precisamos assumir, mesmo pessoas de autoridade, de líderes, precisam assumir essa condição, né, de vulnerabilidade e demonstrar isso, porque quando elas falharem, as pessoas não se desapontem com elas também. Claro. Porque ali também é um ser humano, é um líder, mas é um ser humano. Então, se nós, os líderes, nos colocamos num pedestal, quando a gente cair, a decepção vai ser muito grande. Com certeza. Então, assim, eu tive um comandante, né, lembrando agora da vida de caserna, eu era tenente, ele era major. E ele falou, Lamin, você nunca vai me decepcionar. Eu falei, por quê, major? É porque eu sei que em algum momento você vai errar comigo. Olha só. Porque você é falho, você é imperfeito. Então, em algum momento você vai errar. Então, assim, mostrar para as pessoas que você é falível, assim como elas são, é uma questão de bom senso, é questão de exercer corretamente, né, proporcionalmente a sua autoridade. Eu acho que é isso que Cristo espera, né, dos líderes, não só aquele super líder, né? E aí a gente lembra de Davi, que nós colocamos aqui agora. Sim. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Sim. Mas ele falhou, e falhou feio, né? Falhou muito feio, por sinal. Mas era um homem segundo o coração de Deus, porque se arrependia, né, das suas falhas, buscava Deus rapidamente, com o coração arrependido. Então é isso. Perfeito. Eu coloquei no formulário que vocês responderam se vocês tinham alguma restrição a perguntas. Então, isso me dá a liberdade de perguntar algo que muitas pessoas, algumas não gostam de comentar, mas de maneira alguma eu vou fazer aqui para constrangê-los, tá? Uhum. Mas falar sobre política, porque política a gente vive em uma sociedade, né? E se a gente for no fruto da palavra política ali, é totalmente a convivência com as pessoas e a melhor forma dela. E a gente está prestes aí, a cada 2 anos nós temos anos eleitorais, e vocês são conselheiros também nas comunidades, em toda a trajetória militar que vocês tiveram também, aconselharam e aconselham famílias até hoje. Você, Lamin, começando por você ficou por 2 mandatos, né, na Defesa Civil, ali como chefe da Defesa Civil. Chefe da Defesa Civil de São José do Rio Preto. Uhum. Então você conseguiu visualizar também bem adentro como funciona o sistema político, né, em uma grande cidade do Noroeste Paulista, que é São José do Rio Sim. Preto. Então você teve amostras, pôde conviver com políticos, né? E como que você visualiza a política no nosso Brasil? E como você orientaria, vocês dois, né, orientariam as pessoas agirem, né, um conselho? Então, fala um pouquinho da sua experiência que você teve ali, situações que você via de fora e quando se adentrou, poxa, não é bem assim, e também como é a sua visão, essa cosmovisão sua, que vocês podem contribuir para a gente. Assim, eu fico muito tranquilo, porque a gente está falando sobre isso até agora, Sim. né? O político é um servidor também. Ele é eleito para poder servir, para representar e servir as pessoas.
Eu via nisso na pessoa do prefeito Edinho, né? O Edinho conhece assim, Rio Preto na palma da mão. Dormia pouco, né? Gostava de andar pela cidade cedinho e à noite. Então, assim, havia as reuniões com ele, eu ficava assim, impressionado pelo nome de ruas, nome de avenidas, nome de bairros que ele conhece em Rio Preto. Então ele vivia para servir. E vivia assim uma vida modesta, morando num local relativo, né, à sua autoridade, ao seu cargo na cidade. Então, acho que assim, vou indo já para o final da sua pergunta, né? Acho que as pessoas, e eu vou orientar e oriento isso, para ver as pessoas que têm essa vocação para servir, escolher as pessoas para que representem pessoas que têm vocação para servir, não para usar do cargo para se servir. Servir a si mesmo, servir os amigos, servir a seus familiares, né, dando cargos. Então, assim, observem muito bem a vida das pessoas, né, o histórico das pessoas. Ainda que seja uma pessoa que está começando na vida pública, né, se candidatando, procure observar se essa pessoa ela tem vocação para servir. E aqueles que estão aí, né, se apresentando, seja nós teremos eleição para governador, para deputado, senador e presidente, observe se essas pessoas servem. As pessoas, se elas estão ali servindo, se as decisões, se as políticas públicas, se as pessoas que estão ali orbitando esses cargos importantes que esses cargos majoritários têm, né? Se são pessoas que estão servindo a sociedade ou se estão se servindo da sociedade. Então, acho que essa é uma luz que você deve colocar sobre todos os candidatos. Pessoas que têm no seu histórico de vida, né, bons serviços prestados à sociedade. Ou estão maculados por crimes, por condenações, por fatos tanto vereditos, né, que há condenação, ou rumores. Então as pessoas devem ter, dentro desse contexto, né, só social. Agora, se for pro espiritual, usar a macrovisão espiritual, como você colocou, a cosmovisão, né? Qual que é o papel dessas pessoas em relação a Deus? O que essas pessoas creem, como que creem em relação a Deus? E se aquilo que elas dizem crer contextualizam com aquilo que elas vivem na prática. Porque é muito fácil falar, eu sou cristão, é fácil você demonstrar que vai a uma igreja, é fácil, você aprende a falar, a ter linguagem de cristão, a ter meia dúzia de comportamento cristão. Mas, na verdade, na prática, você não tem nada de cristão. Muito pelo contrário, é anticristão. Então, dentro dessa cosmovisão, também as pessoas podem observar, né, do ponto de vista espiritual, as políticas públicas, se são realmente cristãs ou não. Então, assim, eu prefiro não falar nome A ou B, partido esse ou aquele, mas eu falo por esse ponto de vista, por esse prisma, né, das pessoas observarem as pessoas que se colocam à disposição para serem votadas. Perfeito. A política no Brasil hoje é um tema bastante polarizado, né? Sim. Complicado. É claro que eu tenho a minha posição política. Agora, como líder, como padre também, eu nunca posso dizer para uma pessoa, olha, tem que votar nesse, tem que votar naquele. Jamais. Aquilo que o pastor disse. Cada um tem a sua posição política. Procurar não deixar essa posição política sua ser levada por ideologia, seja ela qual for, e analisar muito bem a vida, né, dos candidatos. E a gente, como religioso, quando uma pessoa analisa a vida de um candidato, seja ela
qual for o cargo que ela vai ocupar, é procurar ver se essa pessoa, quando se fala, por exemplo, de família, qual que é o posicionamento dessa pessoa? Ele é a favor da família como sendo pilar da sociedade? Ele é a favor da família como sendo realmente algo que constrói o ser humano, que constrói a sociedade? Ou ele fala contra a família? Ele é contra a família. Quando se fala de questões mais polêmicas, como, por exemplo, o aborto, a gente tem que abordar isso daí. Esse candidato, ele é pró-vida, defendendo a vida desde a concepção, ou ele diz que dentro de, sei lá, a gravidez daqui a alguns meses pode ser interrompida, pode ser feito o aborto? Ou seja, um cristão tem que olhar para um candidato e principalmente imaginar e saber o que ele pensa sobre essas questões. Então, se um candidato ele é contra a vida, a favor de aborto, se um candidato é a favor da destruição da família, é contra a família, acha que a família não vale nada, que a família é ultrapassada, né? É coisa lá do passado, e no seu histórico também, né, não contribui para falar de, por exemplo, de honestidade, de serviço, então tem que se, né, analisar muito bem como vai votar. Não se pode ter, de um lado nem de outro, um político de estimação, né? Mas tem que ter aquele que defenda a família, defenda a vida, aquele que haja honestamente, né, para que possa desempenhar um bom trabalho no serviço, né, à população. Perfeito. Que sejam literalmente representantes nossos lá, né? Exato. Então eles vão defender os valores que a gente acredita, né? E eu acho assim muito interessante sua pergunta, Gê. Para nós, né, líderes religiosos, porque isso sempre foi incutido na cabeça do brasileiro de que não se deve discutir sobre religião, futebol e política, né? Justamente é uma grande mentira, e por conta disso a população muitos ignoram sobre política. E tem uma frase célebre, né? Você pode até não gostar de político, mas você será governado por um político. Então, se você ignora e vota sem ter esse conhecimento, sem ter essa consideração, sem ter essa lucidez, você depois não pode reclamar, porque você votou, né? Exato. Então, assim, acho que você trouxe à luz, né, esse tema muito importante. Eu espero que a gente tenha compartilhado, né, e colaborado com a sua audiência para a formação de seres políticos, né, de pessoas que reconheçam que a política é necessária, né, faz parte do contexto de viver em sociedade, e que você precisa entender desse tema, conhecer esse tema, buscar esse tema, porque nós teremos eleições, estamos às vésperas de eleições muito importantes, por sinal, que podem assim trazer consequências de um mau voto, consequências aí por muitas décadas à frente. Então, assim, eu parabenizo você por essa pergunta e abrir esse espaço para que a gente possa, né, à luz da Bíblia, né, e à luz da experiência, já que temos aí um bom caminho, né, de vida, né? Sim. Não sei o padre, mas eu já estou com 60, padre. Né? Então, quantos anos você tem, menos, padre? Eu estou com 52, ah lá, um pouco menos. Ah lá, É meu praticamente recruta. É meu recruta, geração, então. É a mesma geração ali, né? Ah, mas eu julgo ser muito importante, porque é uma forma dos nossos valores estarem em todos os aspectos da nossa vida, né? Claro, sempre com respeito, mas se a gente não falar na nossa casa, não falar com os nossos familiares de forma respeitosa, eles vão ser, principalmente pelas mídias, de toda forma, eles vão ser atingidos e somente terá aquele poder de fala. Se a gente não ter essa responsabilidade e decolocar ali esses valores, aquilo que você acredita para orientar os mais novos, os fiéis, as ovelhas, etc., eles vão ser influenciados por outros. Então eu vejo como uma contribuição muito grande que vocês estão
vocês estão dando, mas tem uma vírgula que eu sempre coloco, de nós termos a nossa autorresponsabilidade, porque a nossa vida não seja guiada pelos políticos. Então, assim, a gente tem que fazer literalmente o nosso caminho. Ele é muito importante, né? A gente ter governantes que têm essas linhas de pensamentos que são fundamentais, mas a gente tem que ter uma alta responsabilidade diariamente, fazermos a nossa parte, né? E unindo um pouquinho de futebol, que aí fica perfeito, né? Religião, política, Inclusive, futebol. Já trabalhei na área, né, há muitos anos atrás. Do quê? Era repórter esportivo. Ah, é? Não, me conta Aqui em um pouquinho. Mirassol. Eu sei que o senhor é cantor. Canta muito bem. Eu trabalhei com o Ed Wellington. Isso início dos anos 90. Eu tinha ali meus 16, 17 anos de idade. Eu acho que eu fui um dos primeiros repórteres de campo aqui acompanhando o Mirassol. Que bacana, Isso gente. antes de eu ir para o seminário, antes de me tornar padre, né? Início ali dos anos 90. Então vocês dois, assim, tem a linha inicial. Queria trabalhar com Ele- esporte. Jogador. Imagina um jogador, entrevistando o pois outro. é. E naquela época o Mirassol, eu não me lembro, mas acho que era Série A3. Era... Do Paulista, né? Não Foi em tinha- 97 ou, né? 97, 98 que o Mirassol foi... 97 foi campeão da Série A3, né? Do Paulista. Então acho que você... Não, eu trabalhei, era 90, 91, 91. o Edivar Villa, o Ed Wellington. Era uma equipe boa. Que bacana, que bacana. Aqui o Gustavo... É né? filho do É Ed filho Wellington. e eles são... Ele e o Nery, que tá aqui, eles são sócios, donos aqui da TS Rádio. Então, que bacana, Quando olha eu trabalhei só. com o Ed Wellington, como é que ele chama? Gustavo. O Gustavo nasceu naquele, acho que 92, 93 foi o ano que ele nasceu, eu acho. É. Eu vi ele nascer, né, quando ele era criança. Nossa, que legal, que legal. E o senhor tem algum time do coração? Tenho. Pode revelar ou não Posso, pode? eu sou palmeirense. Aê! Eu sou palmeirense. E pode revelar, pastor, qual é o seu time? Qual? Você mede um bom cristão, Ah lá. Ó, essa conversa Aí, ó, tá fiada. vendo? Ó a conversa se ele fiada. é bíblico, lá. se ele é bíblico, Ah. a palavra diz sede santos, Aí, tá vendo? né? Sede santos, padre, você precisa ler esse versículo, padre, sede santos, né? Então eu li esse versículo e me tornei santista. Entendi. Biblicamente tem São Paulo também, né? Tem São Grande Paulo, santo, né? Mas... Então, tem o É livro. verdade, poderia também ser São Paulo. Tem o né? livro de Coríntios, né? mas aí Lá, não tem mas nada aí a ver. não tem nada a ver. Não, Aí não é tem nada a pecado, ver. né? Ô, Não. gente, tô brincando. Eu sou palmeirense também, mas Meu filho é palmeirense. ele é Oxe, palmeirense? nossa. Eu acho que ele é um pouquinho mais sábio, o senhor, viu, pastor? É que eu sou da velha guarda, né? Da velha guarda. Nossa, o Santos é história. Então, assim, falando de futebol, porque a gente vai fazer tipo uma tabelinha, partindo a gente pro final agora. Então, eu vou lançar uma pergunta, responde. Uma pergunta, responde. Claro, pode ser que uma pergunta ou outra demanda um pouquinho de uma frase, um pouquinho mais de tempo aí, mas aquilo que vocês conseguirem responder, sendo bem breve, fica legal o bate-bola. Tá. Então, tô falando com dois que iniciaram a carreira de vida no esporte, né? Goleiro do Santos, foi quase goleiro do Santos, repórter esportivo, olha só que bacana, gente. Então, vamos lá, começando por você, depois eu inverto, tá? Uma pessoa que você admira, Lamin. Minha esposa, Qual o nome dela? Carla. Uma pessoa que você admira. Uma pessoa que não seja, claro, né, a pessoa de Jesus Cristo, mas acredito minha mãe. Sua Vai mãe. fazer 95 anos agora. O nome Já- dela? Maria. Maria. Isso. E a gente tem até o Ayrton, ele sempre vai lá em casa, a gente Ayrton é meu conversa. irmão. Seu irmão. Isso. E ela também passou por um momento que caiu, né? Ela teve uma E- fratura de fêmur faz acho que uns 2 meses já agora, mas ela já recuperou. Tá Já, né? andando, tá andando. Não, inclusive. falou, a minha sogra e meu sogro, eles levam a Eucaristia. Eucaristia lá. Sim, Falou sim. que ela já tá mais forte que os dois. Sim, fazendo fisioterapia. Ela teve muita, assim, graças a Deus, né? O serviço de hospital aqui é muito de bom. base, né? Hospital de base, ela quebrou o fêmur, 3 dias depois já estava fazendo a cirurgia, né? Não teve que esperar muito tempo. Isso é serviço público, né? Então isso tem que elogiar também. Que né? benção. Então, graças a Deus, a recuperação está sendo bem rápida. Perfeito. Um filme
Padre. Rapaz, um filme. Eu acho que é Um Sonho de Liberdade. Um Sonho de Liberdade. Eu não me lembro de que ano que é, já é um pouco antigo esse filme. Um filme. Cara, eu não sou muito chegado em filme, não. Não. Ontem, por incrível que pareça, eu fiquei maratonando durante a tarde lá Aí, com a esposa, mas essa é questão de séries, né? Pode falar sério, a gente aceita. Qual? Lembra de algum? Série? Também sou péssimo pra lembrar, cara. Eu Não. assisto e deleto da memória. Eu curto só um Assiste só momento. pra agradar a esposa. Exatamente, pra fazer companhia ali do lado dela. Lá, gente, já é um ensinamento aí. É. Um livro, Lamin, Bíblia Sagrada. tirando a Bíblia. Tirando a Bíblia, Uma Igreja Irresistível. Um livro, Padre. O Sentido da Vida, justamente, o Viktor Frankl. O Viktor Frankl, da frase que o senhor colocou no início, né? Isso. Padre, qual foi a última vez que você mudou de ideia sobre algo e que algo foi, se você puder falar? Qual foi a última vez que você mudou de ideia? Sobre alguma coisa? Sobre alguma pessoa? Sobre algum conceito? Não, eu acho que é bem tranquilo, acho que é bem recente isso daí. Eu, como todo mundo sabe, fui para reserva agora, desde o mês de março desse ano. Né? Reserva significa aposentadoria, né, militar. E a minha ideia principal era voltar para Mirassol, ficar mais perto da família, da minha mãe, e aproveitar esse ano para viajar bastante, descansar. A gente veio de uma carga e rapidamente eu tive que mudar de ideia, mudei de ideia e estou aqui servindo nas paróquias, ajudando as comunidades aqui em Mirassol. Foi uma mudança bem rápida, assim. Lamin? Rapaz, não tá me vindo nada aqui para eu falar. Alguma coisa que eu mudei recentemente de ideia. Qual foi a última vez que você mudou de ideia sobre algo? Pode ser, faz 2 anos que eu mudei de ideia sobre a opinião sobre uma pessoa, sobre algum conceito, sobre alguma filosofia, sobre algo, uma visão que eu tinha e eu mudei. Hoje eu não penso mais desse jeito. E se você puder falar tentar falar de forma rápida, né? Eu era bombeiro, né? E de repente me passaram para a polícia, né? Foi uma forma de punição e eu fiquei revoltado na época. Porque a natureza do serviço de bombeiro é diferente, mas aqui no estado de São Paulo o bombeiro pertence à polícia militar. E fiquei revoltado com a situação, com Deus. Mas logo depois eu entendi, né, os porquês, né, que Deus me tirou do bombeiro, me passou para a polícia. E vi que não foi coisa do homem, não foi uma punição velada do homem, né, como eu achava, né, que um comandante estava também opositor a mim, uma forma de punir, me tirou do bombeiro e me passou para a polícia. Eu entendi logo depois de alguns meses os porquês de Deus, né? Então eu mudei essa ideia também, porque até foi uma coisa de tirar do meu coração alguns resquícios, né, de preconceito até com a polícia, né? Com a polícia. E eu saí e eu voltei, eu falava, né, se tiver os PMs de Cristo, que nem eu falei, né, eu não vou entrar porque eu não sou bombeiro. Se tivesse os bombeiros de Cristo, eu entrava. E aí, esse foi um dos porquês que eu entendi. Eu entrei nos PMs de Cristo, né, e nós desenvolvemos isso aqui nessa região, a capelania voluntária, aqui na região, sendo que se eu permanecesse nos bombeiros, não ia acontecer isso. Então, acredito que Deus me usou bastante, né, nessa área aqui da região, mas dentro da Polícia Militar, nesse terço final que eu falei da minha carreira. Perfeito. Lamin, uma referência que você não conhece pessoalmente, mas teria o desejo de conhecer. Uma referência para você. Uma referência? Sim. Que você não conhece pessoalmente, mas, poxa, eu teria o maior prazer de sentar, tomar um café, conversar. O pastor Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes. É um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. É uma referência, né, no mundo evangélico. Eu assisto muito, né, e ouço os sermões dele, né, pelo canal dele. Eu acho que sim, é uma pessoa que eu gostaria de tomar um café,
para aprender um pouquinho com ele pessoalmente, assim. Pastor Hernandes, né? Dias Lopes. Perfeito, então a gente acertou. Hernandes, por gentileza, entre. Imagina. Padre Marco, uma referência para você. Cara, a referência minha, eu sempre tive ele como referência, mas ele não está mais, né, no meio de nós. Inclusive é uma pessoa que me ajudou muito na minha vocação e que, se hoje eu sou padre, é por causa dele e que, sei lá, a gente conversava muito isso desde criança, né? Que é uma pessoa muito conhecida aqui em Mirassol, que fez história aqui em Mirassol também, que é o padre João Carta. Ele chegou aqui em Mirassol, se não me engano, no início dos anos 80. Ele ficou muitos anos aqui como pároco. Na Matriz? Na Matriz. Ele era italiano e no final da vida ele voltou, né, para a Itália, já faleceu. E o padre João Carta, em vários momentos da minha vida, ele soube orientar e era um exemplo de santidade, um exemplo de vida mesmo, né? Para os jovens, para as crianças também. Tem algum momento específico que você pode citar que marcou, que foi um divisor de águas para alguma decisão que você tomou? Foi justamente a decisão de ir para o seminário, de me tornar padre. Como eu disse, antes eu era repórter esportivo, trabalhei, né, com o Ed Huerto, com o Edivar Villa. Tinha uma tendência, vamos dizer, a fazer jornalismo, querer ser jornalista, aquela coisa, mas ao mesmo tempo tinha uma vida de igreja, né? Então foi refletindo muito e conversando, né, com o padre João e sendo orientado por ele também, que a gente aos poucos vai tomando a decisão porque ele sabe, essa vida de seminário, de estudo, de teologia, não é uma vida fácil. Deixar a família, deixar tudo, e logo em seguida tive que viver em outros países, né? Morei na França 5 anos, Israel 3 anos, né? Longe, mas foi essa instrução, essa orientação, vamos dizer, as palavras que ele me dizia antes disso que foram me fortalecendo e me ajudou bastante a ser padre. Falando um pouquinho, abrindo um parênteses aqui, a respeito da França e Israel. O que mais te impressionou positivamente e negativamente na França e positivamente e negativamente em Israel? E se houve esse negativo? Na França, eu acho que o francês ele é assim, é difícil de você fazer amizade. Eles não têm essa facilidade, né, da gente ir lá conversar, não. Mas assim, uma vez que você conquista, uma vez que a gente se torna amigo, que ele te conhece, te reconhece como amigo, é para sempre, né? Então, os amigos que eu fiz na França anos atrás, em época de teologia, ainda mantém até hoje, né? Eles não te deixam. Seja no final de ano, Natal, ou no aniversário, sempre manda uma mensagem. Então, ele faz amigo e é amigo para sempre. Se eu pudesse dizer algo negativo, por exemplo, se você vai em Paris, que é o local onde a maioria das pessoas vão visitar, você vê um cenário de ambiente, de pessoas, né? Você não vê tanta miséria, não vê tanta coisa, mas basta você sair ali do centro de Paris, porque a cidade de Paris é como se fosse um círculo, né? O mapa dela é um círculo. Saiu desse círculo aqui da cidade de Paris e vai ali para a periferia, né? Que chamam de banlieue, a pobreza vai tomando conta também, né? Então, Paris é bom para quem vai visitar os lugares turísticos ali. Se a pessoa quiser fazer uma experiência diferente, pegar um trem ali, né? Tem o metrô e tem o trem. Mas pegando o trem que sai da cidade, que vai para a periferia, né? Sei lá, 20, 30 quilômetros depois de Paris, aos arredores, vai ver muita pobreza também. É assustador. Tem muita pobreza também. E Israel? Israel, a época que eu estive lá, vamos começar pelo lado negativo primeiro, né? Foi uma época, isso foi nos anos 2003, 2004, 2005. Não tinha guerra como tinha até há pouco tempo, né? A faixa de Gaza e o restante do território.
mas era uma época de muitos atentados. Então você ia no supermercado, você ia numa loja, você ia em algum ambiente público, corria o risco de ter uma bomba estourando ali. Meu Então Deus. esse era o medo. E a gente sabe que o território de Israel, junto com os árabes, o povo palestino, sempre teve um conflito, uma relação de conflito muito grande. Mas nessa época tinha muito atentado, então esse era o lado negativo, que eu tinha que pegar 3 ônibus todos os dias, né, para ir, para voltar, para os estudos, então, e tinha ônibus que explodia, quase toda semana tinha um ônibus explodindo, então Não sabia se era voltava sempre aquele vivo. medo, né, era Meu sempre aquele Deus. medo que tinha que arriscar, não tinha como não ir. O lado positivo talvez seja a receptividade das pessoas. As pessoas são muito receptivas, muito calorosas, muito abertas. Então, você chega, fala que é brasileiro, automaticamente já é diferente um pouco do francês, né? Que toma aquela distância, com o tempo você vai conquistando. O israelense não. O israelense ele é mais aberto, mais, né? Então você se sente muito mais rápido em casa, acolhido, né? Então eles fazem questão de te acolher da melhor forma possível. Que legal. Eu assisto bastante a Aline Israel. Ela mora lá e ela é casada com um israelita, né? E ela mostra assim no YouTube, né? Que eu vejo, sou apaixonado. Eu tinha uma visão antes de ver esse vídeo, o vídeo que ela coloca. Nossa, uma cidade arcaica. Ela é super moderna. Jerusalém ali, né? Jerusalém tem a cidade velha. É a velha e a nova, que nossa, eu fico moderna, encantado. Já até fazendo créditos aqui para a Aline Israel. Ela, nossa, é incrível. A gente parece que é do ser humano, né? Quando a gente materializa, a gente vê, parece que até a nossa fé aumenta, né? Sim. Nossa, eu vejo, cara, que incrível. Um dos sonhos que eu tenho de vida é ir ali em Israel, em Jerusalém, que eu vejo que é magnífico. Então, de manhã, quando eu estudava no Estúdio Bíblico, que fica na cidade antiga, né? E o caminho que eu fazia para ir para o Estúdio Bíblico, todos os dias praticamente eu passava em frente ao Santo Sepulcro. Nossa! Então, todos os dias eu estava vendo o Santo Sepulcro ali. Então, é uma experiência Você muito vê na história ali interessante. nos seus olhos, deve ser magnífico, né? E, nossa, até me perdi agora, porque a última vez que você fez algo pela primeira vez... Eu já perguntei isso? Não, né? Não me lembro, acho que não. Não, né? Então Qual foi a última vez que essa é você difícil, fez hein? algo pela primeira vez? A última vez? vez? Você falou assim, a Pela primeira vez que eu fiz, primeira fiz vez que eu isso? pulei de paraquedas. Foi ano tal. Primeira vez que, sabe, a primeira vez que você fez algo, qual foi a última vez? Rapaz, essa pergunta é meio... Eu tô Precisava falando, refletir gente, aqui, aqui com pessoas disciplinadas que todo A dia última faz vez as que eu fiz a mesmas primeira coisas. coisa. Vocês já estão pegando aqui, né? Mais Cê sabe? conservadoras, né? Conservadoras. Assim, poxa, nossa, eu fiz isso aqui e eu não fazia muito tempo. Pode ser um filme, pode ser um esporte, pode ser ir em um local, qualquer coisa assim. Se vocês não têm resposta, acho que vale a pena, viu? Ou um conselho meu. Faz alguma coisa pela... que vocês nunca fizeram. a primeira vez que eu fiz alguma Uma coisa, coisa, pela última vocês vez viram? aí, rapaz... Essa pergunta Você me é a minha esposa que fez eu pensar. Eu falei, nossa, essa pergunta me... Aí eu lembro que foi até num final de ano. Eu falei assim, nossa. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer... O que eu tenho vontade de fazer? E acabo deixando sempre pra realizar. Aí sempre essa pergunta assim me rodeia pra que eu possa... né? Não sei, talvez eu não Fica vou aberto saber aos dois responder aí. assim, mas talvez seja voar de ultraleve, né? Que é algo que dá medo e eu achava que eu não ia conseguir, porque são só 2 lugares, né? O ultraleve é utilizado pelos cadetes para fazer, como se diz, treino mesmo, né? Ele não tem motor, né? O ultraleve não tem motor, são 2 lugares, ele é bem assim, algo bem compridinho assim, com asa. Então ele é puxado por uma aeronave. Tem um cabo, então a aeronave vai na frente, puxa ele e vai levando ele lá para o alto. Chega lá no alto, solta esse cabo e o ultraleve fica sozinho, sem motor, sem nada. Então o cadete ele treina justamente as manobras, né?
e vai conduzindo até se, né, e quebrando a força do vento e vai depois descendo para pousar. Não pode errar, Eu não, achava que... Não pode errar, não e, pode falhar. E na companhia de um cadete, né? Então, o cara não é ainda um piloto. Então o coração vai a 1000, né? Mas é uma maneira de exercer liderança também, que mostrar que você confia na pessoa. Eu confio em você, então eu não tenho medo, mas tenho. Confia desconfiando. Então, talvez seja a última vez. Nossa, você confiar na sua vida, isso que é confiança. É que você vai meio tremendo, mas vai. Lembra de alguma coisa, Laminha, ou não? Eu lembro, me veio aqui agora há pouco, eu sempre fui da primeira igreja presbiteriana independente em Rio Preto, né? Me batizei lá com 23 anos e voltei lá agora recentemente como pastor já, né? Eu saí de lá por conta do pastoreio que quando eu me formei, a igreja de Mirassol me convidou, estou aqui há 7 anos, estou fechando o 7º ano. E bem recente, eu voltei à primeira igreja e preguei na primeira igreja, né? Eu entreguei a palavra de Deus, eu fiz uma palestra, né? Como a pessoa queria entender. Então, assim, para mim foi algo muito... Foi a primeira vez, você sempre tem vontade de onde você saiu, você voltar, né? E exercer, né, a função pastoral ali de púlpito, de falar para a congregação, né? Então essa foi uma experiência recente e algo que eu nunca tinha feito e que eu gostaria de estar ali nessa condição de pastor. Foi bem bacana para mim. Que legal, que legal. E assim, só fazendo um adendo, a pergunta que eu falei que eu ia falar lá de um conselho que o Mário falou para você, e eu lembro que você comentou comigo e você dá essa liberdade. Você tem um dom de falar em línguas, né? O dom. E a igreja presbiteriana, né? Ela é bem tradicional também, né? A gente não vai entrar no mérito, mas sim aceita os dons, mas tem a relação de ser público ou não. E eu lembro que você comentou e deixou até público em um dos cultos e conversas, que você falou, poxa, eu acho que eu tô no lugar, na igreja errada, no sentido de eu não ter espaço, do meu dom, né? de eu ter um espaço. E o Mário, eu acho que ele foi muito sábio numa orientação. Você gostaria de estar compartilhando como foi e como foi a sua experiência de estar em um local também diferente, onde você poderia agregar isso, né? Agregar esse seu dom? Bom, dentro da espiritualidade cristã, existe essa questão dos dons, né? Que o apóstolo Paulo fala muito em 1 Coríntios, capítulo 12 e 14. E um dos dons que Paulo fala é sobre o dom de língua, né? De revelação. E eu tive essas manifestações do Espírito Santo lá em meados de 1990. E aí eu cheguei pro pastor, mas não era o Mário. Ah, não era? Era o pastor Osmar. Ah, o Osmar. Pastor Osmar. E eu estava convivendo, né, nas igrejas pentecostais também, que é onde há mais espaço para o exercício, né, e talvez por ter mais espaço, mais liberdade, o Espírito Santo se manifesta de várias formas e com mais frequência. Aí eu cheguei no pastor Osmar, falei, pastor, eu acho que eu vou para a igreja tal, porque aqui eu acho que eu não vou ter espaço, né, para isso. Isso foi no final do culto, né? Lembro que nós sentamos lá no fundo, na igreja, e ele falou, Lamin, se você for para lá já tem tudo isso, né? Vai ser alguma coisa comum lá. Se você permanecer aqui, as pessoas vão ver que isso é real, né? E você vai ter liberdade para exercer aqui também. E do jeito que ele falou isso aí, me pastoreou, tirou aquela dúvida, e isso foi em 94, né? E desde então permaneço na igreja presbiteriana independente, sabendo, né, o momento oportuno de exercitar esse dom, que aliás o apóstolo Paulo fala que é o menor deles, né? Exato. É o menor deles. E para ser exercitado, a gente fala que é um dom de pijama. É um dom para ser exercitado de forma pessoal. Sim.
né, de forma pessoal. Então, assim, essa foi uma experiência, né, da minha vida religiosa muito marcante, porque foi a palavra de um líder que me fez permanecer na igreja e me tornar pastor dessa igreja hoje, né? Já pensou se eu não tivesse ouvido o meu líder lá em 94, tivesse saído ali da igreja por uma questão talvez de egoísmo, desconforto, né? Talvez também. Um egoísmo, né? Eu acho, né, que era assim, né? Mas não era vontade de Deus, né? E Deus usou. Você vê como dois conselhos, né? Ouviu o conselho do até então seu pastor e ouviu o conselho do padre, que é uma referência para você, os destinos. Então vocês tiveram um coração humilde em ouvir e puderam traçar um caminho muito, muito bonito. Isso eu acho, fica a dica também para quem está terminando ensino médio, sei lá, que não sabe o que fazer da vida, procurar orientação, né, dos mais velhos, que têm mais experiência, para não tomar decisões assim, eu vou fazer o que vier na cabeça. Não, procura orientação, vá, né, conversa com gente mais experiente para ter um direcionamento. Eu acho que isso vale muito. Muito bom. A gente vai para a última pergunta, mas antes dela eu gostaria de abrir o espaço para vocês agora. E vocês podem falar para essa câmera que está à frente de vocês. Começa pelo Padre Marco. Um pouquinho do seu trabalho, né? Hoje com a paróquia, aquilo onde eles podem ouvir o senhor tá fazendo a homilia, né? Ali, fica à vontade e depois aí vai ter a última pergunta. Você pode ficar aberto, se tem rede social, mas não tem, eu já sei. Fica aberto o espaço para você aí, padre. A questão da rede social, primeiro, porque eu sou, né, militar mesmo da reserva. Não que seja proibido, né, mas a gente procura manter uma certa distância de toda essa movimentação pelas redes sociais, porque justamente às vezes é uma frase, um comentário que você faz, já, né, acaba virando toda uma grande tempestade no copo d'água. Então a gente tem esse cuidado. Mas também porque eu não sou muito... Não me atrai muito mesmo essa questão de rede social. Então eu utilizo o básico. Como eu disse, fui para a reserva agora, há poucos meses. Tinha um pensamento de viajar um pouco, descansar um pouco, mas como eu estou aqui em Mirassol, eu tenho muita amizade com o Padre Gerson, né, na Nossa Senhora do Carmo, e eu me dispus, juntamente, claro, conversando com o arcebispo, e no momento eu estou auxiliando o Padre Gerson aqui em Mirassol, e a paróquia Santa Rita de Cássia ficou sem pároco nesse tempo também. Então eu estou junto com o Padre Gerson auxiliando, trabalhando tanto na paróquia Nossa Senhora do Carmo como na paróquia Santa Rita de Cássia, né? Então temos as missas para celebrar durante a semana, os finais de semana, atendimentos também às quartas-feiras à tarde. A gente se reveza, eu e o Padre Gerson. Um dia um está na Nossa Senhora do Carmo, outro está na Santa Rita. E aí vice-versa, né? E estou aí à disposição das pessoas, aqueles que quiserem, né, conversar, ter também algum tipo de orientação espiritual. É para isso que a gente está aqui. Como foi dito desde o início, a gente está aqui para servir, né? E naquilo que eu puder ajudar e servir, eu vou estar sempre à disposição. Muito bem. Lamin, fique à vontade um espaço aí para você falar o seu ramo de atuação, seja ele profissional, eclesiástico, redes sociais, fique à vontade. Ao contrário do padre, né? Achei uma diferença, né? Eu já gosto de rede social. Acho que não tem como não contextualizar, né, com o mundo digital e ter essa vivência, né? E usar bem a rede social. Então eu tenho tanto para as questões espirituais o Instagram, né, o meu perfil, que é Pastor Carlos Lamin, né, e pode me chamar também. Gosto muito de aconselhar as pessoas, né? Eu acho que Deus tem me usado nessa área de aconselhamento, então pode me chamar pela rede social, Pastor Carlos Lamin, e também por conta da minha vida dentro do Corpo de Bombeiros,
eu também me especializei na área de segurança contra incêndio. E também tenho um perfil voltado para essa parte secular, né, profissional, de viver fazendo projetos de segurança contra incêndio, treinamentos de brigada de incêndio. Para essa área da minha vida, né, eu tenho um outro perfil no Instagram que é Coronel Lamin. Também posso ser alcançado ali para ser consultado nessa área de segurança contra incêndio. Mas o meu grande objetivo é poder ficar exclusivamente, né, vivendo essa vida de pastor, de servindo a Deus, né, nesse terço final da vida, né, mais voltado para pastorear vidas, né, para servir aí os propósitos de Deus. E quero agradecer a oportunidade que você nos deu aí para falar um pouquinho da gente. Um pouquinho, bastante, né? Papo excelente. A gente vai para a última pergunta. Desde já quero agradecer muito a presença de vocês. Eu sou o JetaCast, falo em nome também da Tatiane, a minha esposa. A gente fica muito feliz com o aceite do convite de vocês. Convidados de alto calibre, que tem em várias esferas da sociedade grandes resultados positivos no seu servir, e que Deus possa abençoar vocês. Amém. E começa por você lá minha última pergunta. Imagine que você tenha 30 segundos, como se fosse um outdoor ou a rede social, onde existe no planeta 8 bilhões de pessoas. E essas pessoas vão ouvir o que você vai falar e, mais do que isso, elas vão executar o que você vai falar. E todas vão estar ouvindo ali. O que nesses 30 segundos, qual seria a sua mensagem para todas elas? E eu penso nisso, às vezes, como se fosse o meu último minuto de vida mesmo, né? E meus filhos estarem perto de mim. Então, assim, eu faço de todos aqueles que estão nos acompanhando aqui até o final, que sejam meus filhos também, né? Meus filhos na fé. A maior mensagem que Cristo veio trazer à Terra é para as pessoas voltarem-se a Ele, entregarem as suas vidas ao senhorio de Cristo, se arrependerem, né, de serem o autor das suas próprias vidas, de quererem ser o Deus da sua própria vida, e voltar à amizade com Deus, o nosso Pai. Então, deixem de ser o seu próprio Deus e busquem a presença do Deus verdadeiro, do Deus vivo, invisível, mais real. E nós estamos muito próximos do Natal, muito propício para essa reflexão e essa entrega. E essa entrega tem que ser total, não pode ser parcial. Nós precisamos viver inteiramente o senhorio de Cristo nas nossas vidas. E não porque seremos abençoados, porque seremos abençoados por sermos filhos de Deus, mas porque viveremos a eternidade com Ele. E isso que é importante, viver a eternidade, querer viver, ansiar por viver a eternidade com Deus. Então, busquem ter o propósito de Deus, e o propósito da vida do homem é estar com Deus. Quando está fora desse propósito, há um monte de desvio. É angústia, sofrimento, tristeza. Então, quando você está com Deus, ainda que a gente passe por momentos difíceis na vida, nós teremos a paz de Deus para encará-los e sairmos mais fortes lá na frente. Amém? Perfeito. Padre? Dentro dessa linha de raciocínio, né, Jesus ele nunca prometeu para ninguém de tirar a nossa cruz. Pelo contrário, ele sempre disse: quem quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz a cada dia e carregue atrás de mim. Né? Ao mesmo tempo, ele está dizendo, olha, cada um tem a sua cruz. Não adianta querer se desfazer dela. Mas caminhe atrás de mim, ou seja, eu estou com vocês. Vocês não estão caminhando sozinhos. Né? Então, muitas vezes a gente acha que por ser discípulo de Jesus ou por querer viver a palavra de Deus, todos os nossos problemas vão ser solucionados, que nunca a gente vai ter cruz, que a gente nunca vai ter nada de tristeza na vida. Não.
Agora, quando a gente caminha com Jesus, a gente aprende a carregar a cruz, a gente aprende a dar sentido àquela cruz. É muito difícil a gente carregar a cruz e não ver sentido naquele sofrimento, não ver sentido na cruz que a gente carrega. Então, com Jesus, a gente aprende a dar sentido a tudo isso, a gente aprende a superar, né, essas adversidades da vida, as tristezas, as depressões que muitas vezes acontecem, né? Isso vale para todo mundo. E como nós estamos agora no período do Natal, eu gostaria que a gente procurasse olhar, por exemplo, para a família de Nazaré, né? O José, Maria, Jesus. E quando se fala, por exemplo, de Sagrada Família ou de família de Nazaré, a gente acha que eles são Sagrada Família porque é a família perfeita. Porque é a família que nunca teve problema nenhum, pelo contrário. Se a gente olha para a história da família de Nazaré, eu sei que tem muitas famílias, né, que estão assistindo aí o podcast, e às vezes se pergunta, por que está acontecendo isso na minha casa? Por que acontece? Olha para a família de Nazaré. O casamento já começou numa crise terrível, né? Ela ficou grávida, ele não sabia o que estava acontecendo, porque ela mesma dizia para o anjo, eu não conheço homem nenhum, e ele também ainda não tinha, né, conhecido Maria da maneira mais íntima. Ele pensou em fugir, abandonar ela. Veja, começou aí já. Aí depois o menino vai nascer, imagina a cabeça do pai e da mãe, não tem um quarto digno para a criança nascer num presépio, né, perto de vaca, de boi, de bezerro. Depois tem que fugir, porque o rei queria matar todos os meninos, foge para o Egito. Aí depois apresenta o menino no templo, vem lá um profeta e fala, esse menino vai fazer uma espada de dor transpassar teu coração, fala para a mãe. Você imagina como que começou essa família? Mas por que superaram tudo e contribuíram para o plano de salvação de Deus? E esse é o nosso chamado, de todo mundo, contribuir para o plano de salvação divina, né? Porque, primeiramente, eles se amavam entre eles. E segundo, porque eles sabiam que a vida deles dependia exclusivamente de Deus, né? Então, que isso sirva de exemplo, né, para todas as famílias que passam por dificuldades, né, que carregando a sua cruz diariamente, não querendo se desfazer dela, sabendo que Jesus caminha junto conosco, é que vamos superar, né, e vamos vencer com a graça de Deus. Amém. Muito obrigado novamente pelo tempo de vocês, que é um dos bens mais preciosos que a gente tem. Pessoal, que podcast bacana, com muito ouro, muito conselho, de pessoas com calibre altíssimo. E agradeço. E olha só, já compartilha com as pessoas que vocês amam, que vocês se interessam, compartilha lá. E tamo junto, o JetaCast de hoje termina aqui. E é isso aí, muito obrigado. Até mais, gente. Obrigadão. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.